Hello guys, vamos fazer uma pequena revisão hoje, oitavo ano, sobre os indefinite pronouns, que juntamente com o some, and e no. Vamos aqui. O some é utilizado em sentenças afirmativas. Prestem bem atenção, vocês têm que saber essas regras. É importantíssimo vocês saber classificar e diferenciar cada um deles, porque só assim vocês vão saber o uso, como utilizar em uma frase. Então, vamos aqui. O some é utilizado em sentenças afirmativas. Presta atenção. O some, a regra geral, é utilizado em sentenças afirmativas e só é utilizado em frases interrogativas quando se desejar fazer um oferecimento e um pedido. Então, a regra geral de some eu utilizo em frases afirmativas. Só utilizo em frases afirmativas, a regra geral. E também utilizo quando eu quero fazer o quê? Um pedido ou um oferecimento de alguma coisa a alguém. Então, eu uso também em frases interrogativas, mas só quando eu quiser fazer um pedido. Entenderam? Afirmativas eu uso e quando eu quiser fazer um pedido ou um oferecimento. I'd like some tea. Exemplo, eu quero um pouco de chá. Entendeu? Eu quero um pouco de chá. É uma frase afirmativa. Outra, I have some questions. Eu tenho algumas dúvidas. É uma frase afirmativa. Agora eu quero fazer um pedido, um oferecimento. Então eu utilizo dessa maneira. Would you like some water? Você aceitaria um pouco de água? Entenderam? Você aceitaria. Eu estou oferecendo água a uma pessoa, a alguém. Então eu fiz um oferecimento. Ofereci. Agora o when, observem bem, saibam diferenciar cada um desse. O when é utilizado em sentenças negativas e interrogativas, entendeu? Eu utilizo o when em sentenças negativas, correct? Correct. E em sentenças interrogativas também. O when pode ser utilizado em sentenças afirmativas? Sim, pode ser utilizado, mas existem regras para uso. Caso possua o sentido de qualquer, eu só utilizo em frases afirmativas o when, caso possua o sentido de qualquer. É um pouco mais complicado eu utilizar o when em frases afirmativas, então eu não vou dizer que eu nunca utilizo, mas eu quase não utilizo o when em frases afirmativas. Então eu só utilizo quando o sentido de qualquer, há o sentido de qualquer, ou caso tenha alguma palavra na sentença que transmita uma ideia negativa à frase, como essas palavras aqui, eu só utilizo quando tem Sheldon, neve, entendeu? Caso possua a sentença que transmita uma ideia negativa à frase, que são essas que estão em negrito, essas palavras. Sheldon, entenderam? Agora, passando um pouquinho mais pra frente, ela tem um sentido também, o N, de nenhum e nenhuma. O sentido do N é essa, a tradução do que ela quer passar, do N. No caso aqui, is there any here? Tem algum chá aqui? É uma pergunta, entenderam? Então, é uma interrogativa, correct? Agora eu vou negar essa mesma frase. There isn't any tea. Não tem chá, ou não há chá, entendeu? Então, eu neguei essa mesma frase. Então, eu fiz uma pergunta e eu neguei essa mesma pergunta. Agora, outros exemplos, Exemplos que eu utilizo o N. He didn't give any money. Ele não me deu nenhum dinheiro. Eu utilizei a frase está negativa. Do you have any time? Você tem algum tempo? Algum tempo. Então, é uma interrogativa. E por último, no, I don't have any. Eu utilizei o no começo da frase, mas o principal aí, é o don't have any. Não, eu não tenho nenhum. Quando eu utilizo o don't na frase, eu não posso utilizar o no depois. Mas no começo eu posso utilizar ele. Mas o que é o principal é o uso do any. O próximo. Agora o no. O significado dele seria mais específico como nenhum ou nenhuma, usado em frases negativas. Muitas vezes vocês podem confundir tanto o N
e o no, porque os dois são usados em frases negativas, correct? Então, aqui, ó. Nesse caso, eu utilizo o no, mas quando eu utilizo there is. O there are, entenderam? E eu utilizo mais o N quando eu uso isn't ou uso aren't também, entendeu? Que são verbos. Quando eu utilizo no, eu utilizo ele antes, sem estar no isn't, porque no inglês eu não posso negar, como eu coloquei a observação aqui, ó, embaixo. Importante, a língua inglesa não admite duas negativas em uma mesma oração. Então, se o verbo já estiver na negativa ou existe alguma expressão com sentido negativo na oração, no não pode ser usado. Nesse caso, eu utilizo o N. Então, é mais comum eu utilizar o N do que o no, porque diferente do português, que eu posso negar duas vezes a mesma frase, no inglês eu não tem sentido correto essa frase, entendeu? Eu não posso negar duas vezes. Por isso que eu não vou utilizar o no com is, isn't ou com aren't. Eu deixo para utilizar com aqui, ó, isn't, there isn't any. Aqui, ó, isn't. Eu não utilizo no lugar do any, y, o no. Então, eu tenho que utilizar o N depois, na verdade, do isn't, entenderam? Eu não vou utilizar aqui o no, eu uso o N. Mas nesses casos aqui, o uso está liberado, ó. There is no tea, não achar. There are no people there, não há pessoas ali. There is no juice there, não há suco aqui. Então, esses são os pontos principais da utilização do and, some e do no. Se foquem mais, quando vocês forem estudar para a prova, no and e no some. Correct? Então é isso. Bye, bye.